Estamos de volta ao nosso terceiro e último bloco do OAB Nacional Entrevistas, hoje falando sobre crimes cibernéticos com o Dr. Carlos Eduardo Sobral e com o Dr. André Luiz Menezes Lins. Doutores, estávamos falando sobre o seguinte: celeridade, a necessidade de uma reparação, da justiça agir num tempo razoável. Já que estamos falando de ambiente virtual, internet, o processo judicial eletrônico seria um mecanismo para isso? Sem dúvida. O processo judicial eletrônico, conhecido hoje na Justiça como PJE, ele tem as características necessárias para fazer com que o processo ordinário, que é esse que já existe, que as normas já estão consolidadas, ele consiga ser mais ágil, porque com a retirada do papel de circulação, você tem o trâmite das ações mais rápidas. No caso, por exemplo, de ações com muitos réus, todas as partes podem ter acesso simultâneo aos autos. Acaba aquela Isso coisa do papel sair de um para de uma outro. mão e para outra. Então, assim, todo o trâmite se torna mais rápido. O próprio judiciário, na medida que ele vai apreciar essa documentação, a organização no meio eletrônico é mais fácil do que você pegar processos volumosos com 20 volumes. Você precisa ter uma mesa gigante para você manipular. Isso no computador você pode acessar até num tablet. Enfim, você ganha mais tempo. Até o próprio prazo ele se dilata, porque você tem até as 24 horas do dia para peticionar, para cumprir aquele prazo. Então você tem uma celeridade nesse sentido com o processo eletrônico. Eu acredito que ele pode complementar essa celeridade que o nosso entrevistado aí nas ruas perguntou se poderia ter uma celeridade na solução do problema. O processo eletrônico, sem dúvida, é um caminho. Nós estamos avançando nesse sentido. O senhor que já atua na ponta também, doutor Sobral, o processo eletrônico chega a ajudar também nessas fases iniciais? Chega, inclusive nós estamos implementando na Polícia Federal o inquérito eletrônico. Não só na Polícia Federal, mas todas as polícias, o inquérito eletrônico. Você tem um ganho de produtividade que ele é imenso. Toda a estrutura que nós tínhamos para produzir, formalizar estruturas em papel, essa estrutura ela passa a ser utilizada para a produção. Então se ganha agilidade, se ganha organicidade, então a gente consegue investigar mais rápido, a justiça consegue julgar mais rápido e aproveitar melhor o recurso humano que é tão caro para todos nós. Então nós temos várias medidas, o processo judicial eletrônico, litigar menos, nós precisamos ter um direito mais consolidado, que as pessoas saibam realmente com segurança jurídica o que vale e o que não vale, para não ser levado tudo aos tribunais, mecanismos extrajudiciais de composição, conciliação, mediação e arbitragem, e aquilo que chegar aos tribunais que seja apreciado de forma rápida e de preferência em eletrônica. Aí sim a gente vai conseguir atender e prestar melhor. Essa questão do inquérito eletrônico, tal como no processo eletrônico, nos dá também uma maior flexibilidade para que as diversas partes possam ter acesso às informações também já na fase inicial. Já na fase inicial. Fica, no caso do inquérito, aos envolvidos, ao investigado a partir do indiciamento, ao Ministério Público, à Justiça, compartilhando aquela informação, e o processo, a defesa de forma ampla, que também tem acesso rápido a tudo que é decidido e assim se encaminha muito mais rápido. Agora, uma das discussões que se coloca também é o seguinte: o Brasil está preparado para passar para um sistema de processo totalmente eletrônico? A gente ainda vê muita gente, principalmente longe dos grandes centros, que trabalham, seja por necessidade, por estar acostumado com isso, seja até por uma dificuldade de conexão à internet, com o processo em papel. Perfeito. Esse é um ponto que o CNJ abordou recentemente, no ano passado, e fez uma avaliação da infraestrutura do Brasil, do judiciário brasileiro, para que ele pudesse determinar as metas dos tribunais para se tornarem eletrônicos. Realmente o Brasil ele é um país de dimensão continental, existem várias realidades. Existem locais como o Distrito Federal, que a internet é comparada de primeiro mundo, tem situações... E com uma cobertura ampla. Com uma cobertura ampla. Você tem estados do norte que têm péssimas condições de internet. A internet de banda larga ainda é um sonho para algumas regiões. Que aí, no caso desse, fica extremamente difícil para o advogado. Extremamente difícil o processo tramitar de forma eletrônica, porque ele acaba ficando muito instável. E essa instabilidade
e essa lentidão acaba tirando o principal benefício, que é a celeridade. Então, há que se dimensionar e se determinar essas metas com vistas a essas diferenças territoriais aí que a gente tem, diferenças de infraestrutura principalmente. Então, mas a gente tem caminhado bastante, o judiciário tem investido bastante em tecnologia, mas a gente ainda tem alguns desafios a perseguir. Como, por exemplo, a gente tem buscado muito a conhecer melhor o sistema como ele foi concebido, para ver se ele pode melhorar do ponto de vista técnico, para permitir uma celeridade, um uso mais rápido, mesmo com uma infraestrutura piorada, o trabalho offline, ou seja, você pratica o ato e na medida que a conexão se estabeleça, você consegue remeter esses dados, então você não precisa ficar online o tempo todo. Caso de uma interrupção, percebeu-se que a pessoa estava ali tentando, então não dá para o próprio uso da certificação digital em meios móveis, que já é uma realidade. Eu mesmo uso o meu certificado digital, que é o único meio válido para você praticar um ato no meio eletrônico com o não repúdio, né? Ou seja, aquele ato vai ser atribuído à pessoa que praticou sem que ela possa contestar, é a certificação digital. Então, hoje você consegue fazer a certificação digital, o uso da sua assinatura digital, por meio de dispositivos móveis. Então, isso tudo, eu acho que contribui para que a gente tenha aí uma justiça mais rápida no futuro. Entendi. Deixa eu perguntar para o doutor Sobral o seguinte: algumas sugestões para se melhorar esse ambiente de combate a crimes cibernéticos. O que na avaliação do senhor, poderia se mudar? Bom, dentro de todo o processo de segurança, nós temos, primeiro, ajudar as pessoas a conhecer dos riscos, para elas se proteger também. Demonstrar às pessoas as consequências dos seus atos. Demonstrar que um mal feito leva a uma punição. E nós temos que garantir que essa punição aconteça. Tomando conhecimento de um fato criminoso, investigando esse fato criminoso com agilidade, levando as provas à justiça, com a peça acusatória do Ministério Público, um processo, um julgamento com defesa e uma punição, isso em tempo razoável. Se nós conseguimos orientar as pessoas para que conheçam os riscos e usem com forma segura a tecnologia, demonstrar às outras de que um ato ilícito tem punição e realmente conseguir implantar a punição e ressocializar essa pessoa, o que acontece? No Brasil a gente tem uma taxa de reincidência que é altíssima, é na casa de 70%. Então a gente prende uma pessoa, essa pessoa é primária, ela é solta, ela pratica um outro crime, a gente prende de novo, ela é solta, que o nosso sistema permite uma série de oportunidades. E na terceira, quarta, quinta vez essa pessoa vai para um presídio. Uma série de pequenos fatos, pequenos crimes. Todo o sistema ou seja, lógica. Se a gente não orientar, punir e ao final ressocializar, nós vamos criar um ciclo vicioso, onde a gente prende, solta, prende, solta. Um momento a gente tem uma demanda muito grande da sociedade para que as pessoas sejam presas. No momento seguinte, políticas públicas para que as pessoas sejam soltas. Elas praticam de novo os crimes e vem uma nova onda então, para logo que todo mundo seja preso. E estamos caminhando aqui para o fim do nosso programa. Tenho mais uma pergunta. Do ponto de vista de arcabouço legal, alguma questão mais urgente, doutor? Acredito que não. Hoje estamos, como o doutor falou, hoje nós estamos com uma situação bem confortável, que veio sendo construída ao longo desses anos, e acredito que a questão da punição e o uso dessa legislação, desse arcabouço, e a punição depende muito de uma infraestrutura investigativa que precisa ser melhorada e precisa ter o apoio das instituições públicas para dar essa infraestrutura à polícia, para que ela consiga dar resposta rápida a esse tipo de crime. Tá bom. Queria agradecer a presença dos senhores, muito obrigado. Vamos encerrar, ficamos por aqui. Semana que vem voltamos com mais o OAB Nacional Entrevistas. Lembre-se, sempre que tiver uma dúvida, consulte um advogado.